Bom dia! Bom, a gente, como o pastor falou um pouquinho antes, a gente vai começar essa série de ministrações chamada A Guerra dos Tronos. E quando a gente fala em tronos, se você já está acostumado talvez com a fé, você vai ver que um dos principais pontos quando Jesus vai falar sobre a existência de tronos, ele vai falar sobre o reino de Deus e ele vai falar sobre Mamon. E eu vejo que muitas pessoas estão aqui pela primeira vez, então seja bem-vindo a uma igreja evangélica que vai falar de dinheiro. E talvez isso gere constrangimento nas pessoas. Só que é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre esse tema, sobre a Guerra dos Tronos. E eu queria já te convidar para você abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo 6, e a gente vai ler a partir do verso 19. Acompanha comigo a leitura aí. Diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são como a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero falar nessa manhã sobre um tema que é Deus ajuda quem cedo madruga. E é claro que eu aproveitei esse ditado que todo mundo conhece para te ajudar a fixar essa mensagem aí, para que você possa compreender aquilo que a gente quer falar especificamente hoje, mas nós vamos falar dessa série nas próximas 3 semanas, e eu quero falar sobre esse tema. Mas antes disso, eu queria que a gente pensasse um pouco, por que é necessário falarmos sobre dinheiro na igreja? Eu não sei se é o meu o passador estava desligado, por isso não estava passando. Por que é necessário falar sobre dinheiro na igreja? Quando nós falamos sobre dinheiro, e como eu falei no começo, pode gerar situações constrangedoras. Como na abertura que a gente viu aqui, falas absurdas que a gente escuta dentro das igrejas quando se fala desse assunto. Pessoas que aproveitam da fé das pessoas e usurpam aquilo que nós entendemos que é a igreja, o púlpito da igreja, que deveria ser falado unicamente sobre a palavra de Deus, para enriquecimento próprio, para construção de impérios. E tem uma frase clássica que talvez você já tenha ouvido, que é de Martin Luther King, que fala: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, enquanto igrejas sérias se calaram sobre esse assunto, pastores sérios que amam a palavra, que amam a igreja do Senhor, que têm a consciência clara sobre que o rebanho que está na igreja é o rebanho do próprio Deus, se calaram, existiu um gap onde homens, mulheres, enfim, corrompidos pelo pecado e pelo coração humano, começaram a falar mais de dinheiro do que as pessoas que amam a palavra. Então é por isso que a gente fica com esse receio de falar sobre dinheiro dentro da igreja. Só que isso gerou um grande prejuízo na vida das pessoas. E prejuízos que a gente consegue ver em dados, em estatísticas, que eu vou te acompanhar, que eu vou te pedir para acompanhar um pouco que está nesse gráfico. Eu sei que está um pouquinho difícil para ler, mas eu vou te ajudar nesse processo. Isso é uma pesquisa do Datafolha. Em laranja são católicos, em azulzinho são os evangélicos.
Essa pesquisa do Datafolha mostrou que a frequência diária de apostas dentro do meio evangélico alcança 20%. Ou seja, 20% dos evangélicos apostam diariamente. Em contrapartida, os católicos apostam 14%. 14% dos católicos apostam diariamente. Continuando, a participação de loterias, como a Loteria da Caixa, 36% dos católicos participam. Outros 19% dos evangélicos. Apostas esportivas, como as bets e cassinos digitais. 23% dos evangélicos colocam dinheiro nessas modalidades. Outros 19% dos católicos. 21% dos evangélicos que cometem essa prática, eles admitem ter contraído dívidas. 21% contraiu dívida por causa de aposta e 12% dos católicos. E esse é um dado que não está aqui, mas é um pouco para a gente entender o nível desse assunto, é que o gasto médio mensal de evangélicos em apostas são de R$ 186 por mês, enquanto dos católicos 290. Já em cassinos digitais, R$ 337 dos evangélicos e 517 dos católicos. E por que eu estou trazendo esses dados? Por que é importante a gente olhar para esse reflexo? Por que é importante a gente começar falando sobre um assunto que é primordial para a gente, que é, quando a gente pensa em apostas, é a possibilidade na cabeça das pessoas de começar a ganhar dinheiro sem trabalhar. É uma mentalidade de atalho, e por isso eu quero te trazer uma reflexão séria e bíblica a respeito do trabalho. A gente vai tirar alguns minutos para falar sobre o quanto o trabalho é importante nas nossas vidas como cristãos e como pessoas que amam a Jesus. E nós vamos abrir a Bíblia várias vezes, então já vou te convidar para abrir em Gênesis capítulo 2, lá no comecinho. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. Diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Fala comigo assim, ó, cultivá-lo. Um pouco mais forte, cultivá-lo. De uma maneira muito equivocada, nós pensamos ou imaginamos que quando a gente fala sobre trabalho, é algo que aconteceu só depois da queda. Ou seja, o homem e a mulher pecaram no jardim, e a partir daquele momento, eles foram destinados a sofrer o resto da vida com o trabalho. Então, o trabalho, ele carrega essa ideia de sofrimento, o trabalho, ele carrega essa ideia de dor, essa ideia de castigo. E para os gregos, quando a gente começa a voltar um pouquinho mais na história, todo o trabalho braçal era função de escravos. O trabalho manual, ele era visto como era um mal necessário, só que era indigno para as pessoas da alta classe. Então, aqueles que eram pessoas livres, eles discutiam filosofia, eles discutiam sociologia, eles jamais iriam pegar, por exemplo, numa enxada para trabalhar. Não era esse o trabalho de alguém que era livre, era o trabalho exclusivo dos escravos. E para pensarmos em trabalho, a gente precisa primeiro pensar em mandato cultural, ou seja, quando Deus fala ao homem, vão e dominem sobre as coisas. Isso é um mandato de Deus, é algo claro, uma ordem clara de Deus. E a palavra cultivar, que eu pedi para repetirmos juntos, ela tem o significado, ela tem a palavra no hebraico significa avad. E essa palavra significa também trabalhar. Então o homem não foi chamado para trabalhar só depois do Éden. Não, Deus manda desde o jardim do Éden o homem trabalhar. O homem exercer trabalho, o homem fazer trabalhos, obviamente, manuais,
agrícolas naquele momento. Então, quando a gente pensa em trabalho, a gente precisa pensar que o trabalho é parte do plano original de Deus. O trabalho não é algo que veio só depois da queda. Algo sim que aconteceu depois da queda é quando Deus fala, agora do suor do teu trabalho, você vai ter aquilo que antes as plantas você conseguia retirar com facilidade, um momento que você produzia tudo porque estavam debaixo sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus pleno, que não tinha dificuldade nenhuma de plantar e saber que ia ser colhido. Hoje a gente vê que as plantações, a gente torce para não ter uma chuva, a gente torce para não ser muito quente, porque daí se for muito quente, estraga o sol, enfim, todo o processo que você já conhece. O problema disso tudo foi que o homem ele decidiu abandonar aquilo que Deus tinha colocado como ordem sobre o cuidado e depender exclusivamente, mas decide andar com as próprias pernas. E a partir daí a gente começa a ver esse problema do trabalho, começa a ver esses problemas que a gente pensa até hoje. Então o trabalho que antes era uma alegria de obedecer a Deus, agora ele se torna uma busca de satisfazer necessidades, é uma busca de satisfazer desejos, porque não é mais agora só como alegria, mas é porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer essas coisas. E tudo isso aconteceu por conta do pecado. O pecado manchou a nossa ideia de trabalho, o pecado manchou o objetivo de Deus, o plano de Deus para eu e você, a gente produzir. Então, o mundo antigo via o trabalho como castigo. E às vezes não só o mundo antigo, a gente às vezes também acha que o trabalho é um castigo. Toda segunda-feira eu vou acordar, e aí vou ter que aguentar meu chefe, vou ter que aguentar ouvir esporro, enfim, vou ter que ouvir tanta coisa. Por quê? Porque é um castigo, eu estou sofrendo aqui com o meu trabalho. Só que até tinha um instrumento de tortura chamado tripalium, que vem depois a palavra trabalho. Tripalium, trabalho, ou seja, sofrimento. Você vai passar o dia inteiro, 8 horas por dia, sofrendo. É isso que vai acontecer. Só que quando Deus fala sobre essa missão que Ele nos dá, acerca do trabalho, a gente está pensando em servir, cuidar e criar, junto com Deus. E eu sei que isso, a gente olhando, não é uma tarefa muito fácil. A gente olha para talvez o meu e o seu trabalho e fala assim, ó, cara, eu estou servindo, cuidando e criando junto com Deus na minha mesa de contabilidade. Eu estou servindo, criando, cuidando junto com Deus, fazendo vídeo, contratando gente, RH, sei lá, enfim, coloca aí no seu trabalho, instalando coisa, tirando coisa. E aí eu vou pedir também para você abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E 1 Tessalonicenses capítulo 4 tem um ponto muito importante que a gente precisa entender, que Paulo está escrevendo para aquela igreja, e a base principal sobre esse assunto, sobre esse verso, é sobre como viver de modo digno, como que eu e você nós precisamos viver de modo digno. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 1 mesmo, fala assim: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato vocês estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor. Ou seja, Paulo está escrevendo à igreja e está falando sobre um modo correto de viver. Está falando sobre um modo em que Deus se agrada. E ele continua falando sobre esses pontos, e ele vai falar sobre imoralidade sexual, sobre o cuidado com as pessoas da casa, e corre lá para o capítulo 11. Ele vai falar o seguinte, capítulo 1, verso 11. Ele vai falar o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar das coisas que lhes dizem respeito e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Então, quando a gente olha
para o trabalho e esse modo digno de viver, a gente vê que isso está intimamente ligado com algo que Deus projetou para nós. Algo que o Senhor nos ensina, que a palavra nos exorta de vivermos, não dependendo à custa dos outros a todo momento. E eu não estou falando aqui de talvez você passar por uma situação financeira específica, ou, às vezes você precisa estar morando de favor na casa de alguém e você está vivendo de modo digno. Mas eu estou falando de pessoas que estão a todo momento dependendo de alguém, não buscando uma forma de sustentar, não buscando uma forma de que não dependam dos outros, e isso vai contra aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso vai contra a palavra de Deus. Então, no final das contas, quando a gente pensa em trabalho, trabalhar com as próprias mãos é viver de modo digno. E aqui eu queria contar algo específico da minha vida, porque quando a gente fala sobre um trabalho que glorifica a Deus, a gente pensa instantaneamente em ser pastor, ser médico que ajuda as pessoas, eu vou ser bombeiro porque eu estou salvando gente, eu vou ser policial. São coisas que são às vezes mais fáceis, né, de a gente associar ao trabalho que glorifica a Deus. E eu queria falar sobre um testemunho pessoal meu. Eu comecei a gravar vídeos, produção de vídeos, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, então eu comecei a fazer um casamento aqui, comecei a fazer um casamento lá, até que começou a surgir oportunidades na minha vida, que mais ou menos uns 17 anos eu comecei a viajar por muitos lugares com o objetivo de gravar vídeo. Só, gravar vídeo. Só que eu comecei a ter oportunidades, e essas oportunidades me levaram a ter contato com muitas pessoas. Eu comecei a entrar na casa das pessoas, porque era um tipo de vídeo específico que eu gravava na casa da pessoa. Então eu entrava na casa dela, eu conversava com ela, eu conhecia os filhos dela, eu conhecia o marido, a gente sentava para tomar café, e eu fiz isso com, foram 10 anos fazendo isso, foram, 500 pessoas, 400 pessoas. É muita gente. E nesse tempo eu tive a oportunidade de conversar com 300, 400 pessoas, intimamente, onde a pessoa parou todo o tempo dela, ela parou toda a agenda dela para simplesmente gravar um vídeo comigo. E só. Só que quando a gente estava ali sentando, tomando um café, obviamente eu não ficava falando de qualquer coisa com a pessoa. Às vezes até fala para trocar uma ideia, enfim, mas de alguma forma, aquilo que eu estava fazendo, ele era uma oportunidade para eu conseguir conversar até de assuntos mais profundos com as pessoas. Era uma oportunidade que Deus estava me dando de falar com pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja. Eram oportunidades que Deus estava me dando de conhecer pessoas que talvez não conhecessem cristãos sérios, de conhecer pessoas que realmente podiam dar um conselho. Já teve vezes de a pessoa começar a conversar e ser quase um momento ali de aconselhamento que seja, porque a pessoa começa a conversar da vida, começa a falar as dificuldades, e ser um momento onde Deus estava me usando naquilo. Só que a gente tem esse problema de achar que tudo aquilo que a gente faz no nosso trabalho é ruim. A gente começa a reclamar de tudo no nosso trabalho. A gente reclama porque recebe pouco, ou se a gente é um empresário, não, o mercado está ruim, eu contrato, todo mundo que eu contrato não presta, eu contrato, o cara não vem. A gente reclama o tempo todo, a gente reclama porque ninguém me reconhece. A gente reclama porque eu faço tudo sozinho nessa empresa, a gente reclama porque a gente não vê um impacto visual, a gente não vê um impacto claro naquilo que a gente faz. Gente, gravava vídeo. Quanto impacto tem isso na vida das pessoas? Quase nenhum. Pouquíssimas pessoas podem assistir um vídeo, ou às vezes o vídeo viraliza, enfim, mas que impacto isso gera na ponta? Nenhum. A gente reclama porque a gente está anos sem ser promovido, a gente reclama porque recebe pouco, a gente reclama porque a gente não tem férias, enfim, a gente só reclama. A gente passa 8 horas do nosso dia num lugar que muitas vezes a gente odeia, porque a gente não gosta das pessoas que a gente trabalha, mas tem que suportar, porque, como eu falei lá atrás, eu preciso daquela remuneração no começo ou no final do mês, e tudo aquilo que eu preciso é só um dinheirinho caindo na minha conta para eu pagar minhas contas, para eu ter algum outro negocinho, porque nem a gente consegue comprar muita coisa com o que a gente ganha. Então a gente fica nesse ciclo, e ao invés de a gente parar para olhar para o nosso trabalho, a forma que a gente faz, a forma que a gente vive como bênção,
como olhar para aquele lugar como um lugar de provisão de Deus para a nossa casa, uma provisão de Deus para a nossa família. Não, a gente decide olhar sempre para o outro lado. E eu não estou falando aqui só de, tenha pensamentos positivos. Não é sobre pensamentos positivos, mas é sobre ver a mão de Deus em tudo aquilo que você faz. É ver a mão de Deus nesse processo de servir, cuidar e criar junto com Deus. Só que a gente está a todo momento relacionando o nosso trabalho como castigo. Nós não conseguimos enxergar a graça de Deus a cada dia. A gente não consegue enxergar a graça de Deus nos chamando para ser participantes desse servir, desse cuidar e desse criar. A gente não consegue ver isso. A gente só consegue olhar para o trabalho como uma remuneração que a gente precisa, porque já que eu trabalhei eu tenho que receber e ponto final. É só para isso que serve. É mentalidade de castigo, é mentalidade de que precisa sempre de alguma coisa. E tem uma escritora do século XIX, que ela chama Dorothy Sayers, que ela fala o seguinte: o trabalho não é principalmente algo que fazemos para viver, mas é algo que vivemos para fazer bem. Essa mulher, ela tem muitos textos, coisas que escreveu no século XIX, ela é muito amiga de C.S. Lewis, então a gente já vê que o nível era um negócio muito bom. E ela tem vários textos sobre isso, e ela fala que o trabalho é uma vocação dada por Deus e não apenas uma questão econômica. Não é somente um dar e receber, não é só isso. Só que as pessoas estão cada vez mais frustradas com seus trabalhos, com as suas carreiras. Só que, na verdade, parece que elas pararam de ver, ou talvez nunca viram que aquilo que elas fazem, para além de uma questão econômica, elas ficam exclusivamente na questão econômica. E se o trabalho corresponde a um chamado divino, por que nós temos visto aquilo que a gente faz como maldição? Porque talvez, sem a gente perceber, a gente colocou essa busca por dinheiro, essa busca por somente dinheiro, o nosso Deus. E tem uma frase clássica de Blaise Pascal que fala o seguinte: há um vazio do tamanho de Deus no coração do homem. E a gente vai tentar preencher esse vazio. É impossível eu e você a gente não tentar preencher esse vazio de alguma forma. E muitas vezes é comum a gente tentar colocar esse vazio que nós não temos, que só Deus pode preencher, colocar no trabalho. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que trabalham 10, 12, 14 horas por dia, porque estão na busca de um sentido, estão na busca de um propósito. E aí estão a todo momento colocando o trabalho como um empecilho para as coisas, ou colocando o trabalho como tudo aquilo que ela tem. E colocou esse trabalho como um Deus, colocou o dinheiro como um Deus na vida dela. E aí, quando isso acontece, é onde nós perdemos um senso de graça, nós perdemos um senso de provisão de Deus e a gente coloca o mérito em todas as nossas ações. A gente começa a achar que tudo aquilo que a gente faz é por conta da força do nosso braço. A gente começa a achar que se a gente está trabalhando, se a gente tem oportunidades, é porque eu conquistei esse emprego. Eu que fui atrás, deixei meu currículo, e isso tudo é verdade. Óbvio que é verdade, você precisa deixar o currículo em algum lugar para ter emprego. Só que a gente começa a ver que é só sobre nós, a gente começa a achar que não existe nenhuma intervenção divina nisso, não existe nada que Deus está fazendo nesse momento. Então, é como se Deus criasse o mundo, Deus criasse o objetivo do homem trabalhar mesmo lá no Éden, mas aí tem o pecado, Deus larga o mundo e fala assim, pronto, se vira aí, cada um por si, Deus por todos, seja o que eu quiser, e pronto. Deus não fez isso. Deus, ele intervém nos nossos trabalhos, Deus, ele intervém nas oportunidades que nós temos, Deus abre as portas, Deus fecha as portas, e por mais que a gente não entenda isso, ou não seja do jeito que a gente gostaria que fosse, a gente precisa entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E isso é muito difícil da gente entender. Talvez pareceu uma oportunidade de emprego para ti, que tu achava que ia ser a oportunidade de emprego que ia mudar a tua vida.
mal sabia que essa oportunidade de emprego poderia ser aquilo que te afastaria do caminho do Senhor, ou essa oportunidade de emprego seria algo que não te levasse até um encontro com Deus. Eu acredito que pessoas já devem ter, se você já passou por, enfim, alguém pode já ter falado de Jesus para você no trabalho, se você se converteu com algum colega de trabalho, enfim. Talvez se você não estivesse naquele lugar, naquela hora, você não teria conhecido o Evangelho. Então a gente começa a tirar Deus dessa matemática e no fim a gente não consegue ver a mão de Deus nos guiando em cada processo, em cada decisão, em cada porta aberta e em cada porta fechada. E é por isso que Jesus é muito claro em Mateus 6 sobre falar de que vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, vocês não podem fazer isso. Não existe essa possibilidade. Ou você está servindo a Deus, o reino de Deus, se submetendo à vontade dEle, ou você está se submetendo ao dinheiro, à vontade dEle e aquilo que Ele pode te oferecer. E o problema é quando o dinheiro assume o lugar de Senhor na nossa vida. E é nesse ponto que a gente precisa fazer algumas escolhas. Quando o dinheiro finalmente assume esse espaço, quando o dinheiro assume esse lugar de senhorio na nossa vida, nas nossas histórias, a gente precisa fazer algumas escolhas. Quem que está sentado no trono do teu coração? Quando você pensa nessa pergunta, é muito fácil a gente pensar assim, não, Deus que governa a minha vida. A gente entra num modo meio religioso, crentez, né? Se não, meu trabalho, graças a Deus que Deus me deu. A gente começa a botar Deus em tudo, sendo que, no final das contas, só o dinheiro é o que me leva naquele momento. A gente deixou o dinheiro ganhar essa guerra de tronos. E aí entra uma pergunta um pouco mais profunda, que é o seguinte: quem governa as nossas decisões, dita o nosso ritmo, dita a nossa rotina e dita as nossas metas? Porque se é o dinheiro que dita o meu ritmo, eu nunca vou parar. Se eu estou começando a ganhar dinheiro, aí eu começo a querer mais. E aí começo a empreender, a empresa começa a dar certo. E aí o meu ritmo começa a ficar cada vez mais acelerado. Eu já não consigo mais ter o tempo que eu tinha. O ritmo começa a aumentar. O dinheiro começa a ditar o meu ritmo. O dinheiro começa a determinar as minhas decisões. Porque eu já não consigo mais tomar decisões segundo o parâmetro bíblico, eu não consigo mais tomar decisões segundo a palavra de Deus. Eu começo a tomar decisões de acordo com o meu bolso. Eu começo a tomar decisões equivocadas, ou às vezes até certas, talvez decisões que vão te ajudar a faturar mais. E que Deus abençoe o seu trabalho, a sua empresa, os seus projetos, que Deus te abençoe nisso tudo. Mas quando isso se torna um Deus, existe um grande problema e uma grande certeza de que no final da história, nós não teremos um encontro com aquele que um dia deixou claro para nós que nos acompanharia a todo momento. Então o nosso ritmo está cada vez mais acelerado, a nossa rotina nem se fala, a gente acorda 10 para as 8, joga um negócio no rosto, come um house, que não dá tempo nem de escovar o dente, né? Corre para o trabalho, chega lá 8 horas, bum, sentou, 8 horas. Nem acordou ainda direito, vai acordar um pouquinho depois. Toma 3, 4 litros de café por dia, porque senão não dá conta da rotina. Para almoçar, come rápido, come vendo TikTok, vendo Reels no celular. Volta para o trabalho, 1h30, volta, 6 horas, 6h30, sai de casa. Tu só quer sentar no sofá e ver uma série, pronto, acabou o dia. Quantas pessoas estão vivendo nessa exata rotina, nesse momento? Porque colocaram um Deus chamado dinheiro, chamado trabalho, no lugar do senhorio de Cristo. Não consegue, às vezes, nem acordar mais cedo, porque acordar mais cedo te exige uma disciplina. Aí você não tem mais essa disciplina, não consegue acordar um pouquinho mais cedo para fazer um devocional, para tomar um café devagar. Não consegue chegar em casa depois de um dia intenso de trabalho e ir para uma academia. Meu Deus do céu, não faz isso. Por quê? Porque não consegue
deixar com que a rotina, as metas estão cada vez mais aprisionando a gente. E por que o trabalho? Porque ou o trabalho é um meio de glorificar a Deus, ou ele vai tornar um meio de a gente se afastar dele. Ou você usa o seu trabalho para glorificar a Deus, para servir, cuidar e criar junto com Deus, ou esse trabalho que às vezes você colocou num pedestal acima de todas as coisas, vai ser aquilo que vai sugar a sua energia, que vai te tirar cada vez mais do caminho do Senhor. E eu já falei isso em algumas pregações, essa frase específica: não há fardo mais pesado do que viver confiando apenas em si mesmo. A autossuficiência é um fardo para mim e é um fardo para você. Quando a gente acha que tudo depende da gente, a gente está no pior lugar que a gente poderia estar. Talvez você está nesse momento desempregado, ou talvez o marido perdeu o emprego, ou às vezes a mulher perdeu o emprego, então o homem assume esse papel de ser o provedor da casa nesse sentido de antes era 2 pessoas trabalhando, agora só está um, então o homem começa a fazer mais horas e começa a ser, não, eu preciso ser autossuficiente, eu preciso entregar, eu preciso ser melhor, porque se eu não for melhor eu vou perder meu emprego, meu Deus, o que acontece se eu perder meu emprego, meu filho que está naquela escola, dá o jeito, vou ter que tirar da escola, e como é que vai ser a adaptação dele? A gente não consegue parar nem para pensar quais são os próximos passos que a gente vai dar, porque a gente colocou essa autossuficiência, a gente colocou esse fardo em nós, que em nenhum momento o Senhor disse para a gente carregar. Salmo 127, não precisa abrir, fala assim, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Eu vou ler novamente isso aqui. Salmo 127. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde. É inútil passar horas e horas e horas e horas se desgastando, perdendo tempo sem a sua família. É inútil você acordar cada vez mais cedo para ver se consegue uma hora extra, para ver se consegue uma comissão, vai atrás de tudo que é tipo de comissão. É inútil fazer isso, porque no final das contas, o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. E nós precisamos aprender que o mesmo Deus que provê o nosso trabalho é o Deus que a cada dia nos dá saúde para produzirmos, é o Senhor que nos dá força para produzirmos, e é o Deus, e aqui eu encerro, que nunca abandona o seu rebanho. Abre sua Bíblia lá, último, prometo. Lucas 12. Lucas 12, 31 ao 34. Fala o seguinte: busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Quando Deus olha para nós, Ele olha como esse pequeno rebanho. Eu acho linda essa forma de Lucas falar sobre as palavras de Jesus. Pequeno rebanho, vocês que dependem do Senhor para tudo, esse pequeno rebanho, não adianta eu e você acharmos que a gente é suficiente para muita coisa. Não adianta a gente achar que o nosso mérito constrói alguma coisa. Isso é tudo graça de Deus. É graça do Senhor que Ele derrama sobre nós. E a cada dia o Senhor nos convida para que a gente possa investir o nosso recurso, que a gente possa investir os nossos tesouros, aonde a traça não corrói, aonde nenhum ladrão pode pegar, mas é investir no reino dos céus. Porque quando nós investimos no reino dos céus, nós damos um recado para Deus, de que sim, o nosso tesouro não está depositado
em heranças que eu poderia produzir, que heranças que eu poderia dar para os meus filhos. Os tesouros que eu produzo não são para simplesmente comprar carro, casa, roupa nova, não. Aquilo que eu estou produzindo é para que um dia eu possa entregar os meus tesouros na mão do Senhor, porque é Ele que olha para nós e fala: pequeno rebanho, vocês estão sendo cuidados, vocês estão sendo protegidos. Então o convite que eu te faço essa manhã é que você avalie, talvez, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, que no final dessa guerra dos tronos, a gente não veja que essa guerra foi perdida. A gente não pode chegar no final e olhar para tudo aquilo que a gente construiu e ver que aquilo que a gente construiu é só terra e dinheiro e casa e carro. No final a gente precisa olhar para tudo aquilo que a gente construiu, e talvez a gente não tenha conseguido muita coisa, talvez a gente não tenha conseguido a casa dos sonhos que a gente sonhava em ter, talvez a gente não conseguiu o carro que a gente queria, mas a gente vai ter uma certeza absoluta, que o Senhor, que cuida do seu pequeno rebanho, Ele irá nos encontrar. E é esse desejo que nós precisamos ter, é esse desejo que nós precisamos buscar, e eu quero te levar a refletir e praticar 3 pontos. Encontre a provisão de Deus onde você tem trabalhado hoje. Talvez hoje você está cansado do seu trabalho, talvez hoje você está se sentindo desgastado, mas o convite que eu te faço é: comece a olhar para aquilo que você faz e comece a ver, Deus tem cuidado de mim, Deus tem provido para minha família, mesmo talvez num lugar que eu não esteja tão feliz ainda, mas Deus, eu te peço que o Senhor comece a mostrar como o Senhor tem cuidado de mim, aonde eu estou hoje, nesse exato momento, não sempre na busca do próximo, sempre na busca do algo a mais, não, seja contente com o que tem agora, nesse exato momento, porque o Senhor tem provido através do seu trabalho, o Senhor tem provido através daquilo que você faz. Outro ponto, trabalhe com a consciência de que está servindo, cuidando e criando junto com Deus. Esse foi o chamado de Deus para Adão. Adão, sirva, cuide e crie junto comigo. O homem não tem a capacidade de criar algo do nada, só Deus pode criar algo do absoluto nada, mas Deus colocou em nós capacidade de juntar A com B e virar C. Deus deu a capacidade para nós de juntar um monte de negócio e virar um negócio. Algo que somente Deus poderia produzir isso em nós. E terceiro e último ponto. Abandone a autossuficiência e confie no nosso bom pastor. Você pode ficar de pé? Nós somos convidados a abandonar essa autossuficiência, achando que tudo é por causa da gente, achando que a gente tem méritos para isso. Não abandone a graça de Deus naquilo que você faz. Seja você qualquer coisa. Seja você uma pessoa que é um contador, um advogado, um cozinheiro, um azulejista, um pedreiro. Comece a olhar aquilo que você faz e comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero servir os meus clientes. Eu quero servir melhor as pessoas. Eu quero cuidar dos materiais que eu recebo, porque tem tanto desperdício de material, o pessoal joga de qualquer jeito. Não, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou cuidar de outra forma. Eu vou atender as pessoas de uma outra forma. Quem já foi mal atendido num caixa de supermercado aqui? Eu vou atender as pessoas de outra forma. Eu vou atender com um sorriso no rosto, porque eu sei que esse momento que eu estou tendo é uma oportunidade que o Senhor me deu para prover para minha casa, prover para minha família, mas eu sei que mesmo eu fazendo tudo aquilo que eu posso, eu sei que é o Senhor que pode abrir as portas, eu sei que é o Senhor que pode fazer tudo aquilo que eu não imagino, e que essa graça possa invadir os nossos corações, e a gente possa ver a mão do Senhor em tudo aquilo que a gente faz, não somente no nosso trabalho, mas na forma de a gente tratar nossas esposas, nossos maridos, que no final, essa guerra dos tronos, que em nome de Jesus já foi vencida, possa ser Cristo, o Rei sobre toda a nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente faz, inclusive nas nossas finanças.
Quero te convidar a baixar sua cabeça para orarmos juntos. Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que somos um pequeno rebanho. E como pequenos que somos, o Senhor tem cuidado de nós. Que cada um aqui que talvez esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez estejam à procura de emprego, talvez estejam passando por situações adversas que a vida vai fazer a gente passar em algum momento. Senhor, que o Senhor possa derramar suas graças sobre nós. Que o Senhor possa abrir as portas. Que o Senhor possa abrir as portas financeiras na vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre nós. E que o Senhor, Pai, se assim o não fizer, o Senhor trate o nosso coração. No momento em que a gente não está entre decidir qual conta que a gente vai pagar porque a gente não tem o dinheiro total, que o Senhor possa tratar o nosso coração, tratar a nossa autossuficiência, e que no final de tudo a gente possa encontrar em nosso coração um coração rendido ao Senhor, um coração rendido em todas as áreas da nossa vida. Que a gente não reparta, Deus, a nossa vida pessoal, a minha vida espiritual, aqui é o meu trabalho. Não, Pai! Que a gente consiga olhar a nossa vida como um todo, onde o Senhor é aquele que trabalha por nós, o guarda de Israel que não dorme, Deus. O guarda de Israel que nem pisca, Senhor. O Senhor é o guarda de Israel e o Senhor é o nosso Senhor. Nós descansamos, confiando e construindo a nossa vida, sabendo que estamos sólidos e uma rocha firme, Pai. Nós não queremos construir a nossa casa. Nós não queremos construir tudo aquilo que a gente tem tentado produzir. A gente não quer construir a nossa família sobre terrenos voláteis. Mas que o Senhor possa ser essa rocha firme. Que o Senhor possa ser aonde nós depositamos a nossa esperança. Senhor, que a gente possa construir a nossa vida, que a gente possa construir a nossa história no Senhor. Que esse amor que um dia nos encontrou, possa ser o amor em que a gente passe a viver, Deus. Porque só o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é incomparável, inigualável, Pai. E o Senhor é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E obrigado por sermos esse pequeno rebanho que um dia o Senhor nos confiou, Deus. Abençoa a vida de cada um dos que estão aqui, Deus. Que o Senhor possa conduzi-los em segurança, abençoar sua semana. E que possa ser uma semana boa de trabalho, onde a gente cuide, sirva e crie junto com o Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Antes de você se despedir, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Esteja aqui semana que vem para a gente continuar essa série. E que o Senhor possa fazer a sua semana uma semana abençoada. Deus te abençoe e nos vemos domingo que vem.